Olá, pessoal. Espero que todo mundo esteja bem. Meu nome é professor Matheus Graciano e eu resolvi gravar esse vídeo para colocar as minhas impressões sobre o projeto de lei para fazer a reformulação, a reestrutura e as carreiras do CETESP, né, do nosso querido Centro Paula Souza. Eu queria fazer alguns comentários a respeito. O pessoal pergunta muito para mim sobre. Resolvi gravar esse vídeo para colocar a minha visão, né, nessa proposta. Vale ressaltar que tudo que eu vou falar é um entendimento meu, eu não participo de nenhum tipo de sindicato, nada, mas é a visão que eu tenho dessa reforma, desse projeto de lei que está prevendo na nossa carreira, tá? Então, vamos lá. Então, aqui foi compartilhado com a comunidade essa minuta do projeto de lei que vai tramitar agora lá no governo para reformular a carreira dos funcionários do Centro Paula Souza. E eu queria comentar e debater alguns pontos que eu achei interessante aqui. Vale destacar que eu vou focar só na carreira do docente das ETECs, que é onde eu atuo. As demais carreiras, eu não me sinto hábil de fazer nenhum tipo de comentário a respeito, tá? Então, vamos lá. E tá o projeto encaminhado, eu vou direto para o que interessa, né? Então, aqui fala o que o- cada função atribuições de cada uma das funções, que eu acho que não tem nada assim muito interessante para comentar, são coisas muito genéricas e que da nossa prática mesmo. Eu vou só comentar coisas que eu acho bastante interessantes nesse momento de se falar para não deixar o vídeo muito extenso, tá? Então, o primeiro ponto que eu queria destacar o tempo destinado é nesse inciso 3 do artigo 5º, né, da carga horária semanal da carreira docente. Então, lá, o tempo destinado à hora de atividade corresponderá a 50% do número de horas aula efetivamente ministradas pelo professor de ensino superior e pelo professor de ensino médio e técnico. Então, os professores da FATEC não há mudança nisso. Agora, dos professores das ETECs, a gente vai ter mudança, porque atualmente a gente tem 30% de hora de atividade. Então, na prática, acredito que para os professores das ETECs vai acontecer, depois da reformulação, aquilo que acontece com os professores da FATEC. Uma carga máxima de 29 aulas semanais, com no máximo 14,5 horas de atividade na semana. Tá? Isso já é, no meu ponto de vista, um avanço. A gente vai ter mais horas de atividades aí previstas, menos tempo em sala de aula. E uma coisa assim, que vale destacar é que não está previsto cumprir horas na escola, né? Então, do jeito que está aqui, entende-se que essas 50 horas elas são destinadas ao professor e ele obrigatoriamente não tem necessidade de cumprir na unidade, né? Aqui está, lembra, ele tem até o que ele tem que fazer aqui, né? Entende por hora de atividade, tempo despendido na atividade de pesquisa, tá? Então, a gente entende que também não terá mudança nesse ponto, ou seja, a gente vai ter um acréscimo de 50%, aí sim uma mudança para os professores da ETECs, mas não necessariamente a gente vai ter que cumprir esses 50% na unidade, a gente poderá cumprir isso ainda em casa. Não tem nada no plano que está prevendo o cumprimento dessas horas de atividades aí na unidade. Então, entendo que vai continuar do jeito que está, tá? Não tem nenhum dizer que orienta melhor a respeito. Evoluindo aqui não há mudança, mas é importante dizer, né, que a nossa total de horas prestadas do mês, somando hora-aula, hora-atividade e tal, não pode ultrapassar as 200 horas mensais, que é o que já acontece hoje com os professores da ITEC. Então, isso permanece, né? Aí tem a questão aqui que eu achei interessante, que fica instituído o regime de jornada, 40, 24 e 12 horas semanais
de trabalho para os integrantes da carreira docente, mediante apresentação de projetos e tal. E o que eu entendi, tá? Assim, a visão minha, eu entendi que esse regime de jornada ele vai ser destinado exatamente para aqueles cargos de confiança da unidade. Ah lá, responsável pelos cursos, coordenador de escola técnica, pedagógico, responsável, coordenador de classe descentralizada, responsável pela orientação educacional. Então, eu estou entendendo que nesse novo sistema de subsídio, não pode pagar gratificação. Então, a maneira que eles vão estar tentando incentivar o docente a assumir esses cargos na gestão escolar, que estão previstos aqui, instituir para esses cargos a jornada. E aí uma coisa interessante, também não está explícito aqui, mas o que eu entendo, que a partir do momento em que esse docente ele adquire a jornada, ele não tem necessidade de pegar aulas, ele já tem essa jornada, por exemplo, de 40 horas semanais instituídas, ele não precisa pegar a aula e afastar. E aí uma outra situação que está previsto aqui é essa aqui, ó, cessada a designação para o exercício das atividades de apoio pedagógicos previstas, o docente retornará às suas atividades de administração de aulas e carga horária de trabalho que possuía anteriormente. Então, assim, o que eu entendi, posso estar enganado, inclusive abro aí para debates dos demais colegas, que esse sistema de jornada ele vai ser implantado para esses cargos hoje já da gestão escolar, e a partir do momento que são implantados essa jornada para esses cargos, o professor que está designado para esses cargos aqui, ele não tem necessidade de pegar a aula e afastar, a aula permanece livre na unidade. Ele vai ter a jornada dele a fazer a função que ele tem. Terminada essa função, ele volta para as aulas com a carga horária, a carga que ele tinha, né? Pontuação, carga. Então, eu acho essa questão interessante, né? Não sei se talvez esse seja um motivador para que as pessoas sintam-se atraídas a esses cargos da gestão, né? Uma vez que não vai ter mais nenhum tipo de gratificação, mas eu entendi dessa forma, tá? Você, para quem estiver na gestão escolar, ele vai ter uma jornada já definida ali, ele até coloca as possibilidades aqui, que é de 40, 24 e 12 horas. Tem essa jornada já pré-definida, e dentro dessa jornada aqui, ele nem precisa pegar e afastar das aulas. Terminando essa possibilidade, terminando esse trabalho que ele tem na gestão escolar, ele volta para a quantidade de aulas que ele tinha e que ele pode pegar. Então, é uma coisa que achei interessante, pelo menos eu entendi dessa forma. É claro que, assim, se isso acontecer no meio do caminho, né? Como que isso fica? Então, tem algumas coisas que parecem um pouco obscuras por enquanto, mas eu entendi pelo menos dessa forma. Vamos evoluindo. Ali a questão do subsídio, né? Que é vedado o acréscimo de qualquer vantagem, exceto. E aí, assim, algumas garantias que são importantes, né? 13º continuará, férias de acréscimo de 1/3, a bonificação por resultados. Aí, no caso da direção, eles vão continuar pagando essa bonificação para o diretor, chefia, assessoramento, fundo de garantia, plano de saúde, verba indenizatória, vale alimentação. Então, assim, mas só que assim, a gente tem que entender, é interessante que tenha isso, mas entender também que fora isso, a gente não recebe mais nada, né, dentro desse sistema por subsídio. Então, algumas coisas são importantes, o preto no branco aqui é importante, mas também temos que entender que fora isso, a gente não terá mais nenhum tipo de benefício. Né? Vamos seguir aqui. A questão da progressão parcial, a progressão, promoção e a progressão e promoção vai ser a cada um ano, né? Os critérios ainda não são estabelecidos, mas tudo aí, e aqui também não está prevista a questão dos 70%, ou seja,
Entendo que todo mundo que tenha esse cumprido esse interstício de no mínimo um ano vai conseguir fazer tanto a progressão quanto a promoção, né? Não tem aquela questão dos 70, só 70% dos funcionários que alguém estava falando. Questão do afastamento, vai continuar podendo afastar para atividade. E aqui, assim, é uma coisa que corrobora com aquilo que eu estava comentando lá em cima, da jornada, é que aqui fala que o afastamento não inclui essas questões de gestão escolar. Olha lá, ó. Servidores poderão ser afastados sem prejuízo, critério de interesse, para a participação de atualização, colaboração técnico-pedagógica e científica, compreende atividades, pós-graduação, pesquisa, mas do afastamento ele não fala nada de exercer cargo na gestão escolar, porque eu estou entendendo que, na verdade, não vai ser mais, as pessoas que exercem cargo na gestão escolar não serão mais afastadas, elas terão uma jornada de 12, 24 ou 40 horas, conforme está lá, e nem vão precisar pegar aula para afastar, nem está previsto elas afastarem dessas aulas, né? Estou lendo aqui. Ah, aqui está falando que você tem assegurado, você pega a matéria que você prestou o concurso, ah, fala de que o professor pode dar aula também lá na pós-graduação, de acordo com alguma coisa que ainda não está bem claro, que vai ser publicado. Ah, eles precisam, aqui é o enquadramento, aqui eu acho que é a questão mais polêmica, né? Os integrantes da carreira docente e da carreira técnico-administrativo serão enquadrados a partir da vigência dessa lei complementar, considerando que para cada um padrão para cada 2 anos. Ou seja, dentro daquele enquadramento, a cada 2 anos trabalhados, você já ganha uma evolução. E aí depois a gente vai lá no quadro para explicar um pouco melhor. E aí, na hipótese do enquadramento, você acabar tendo um salário menor do que você está, fica assegurada o enquadramento de acordo com o salário, sendo posicionado no padrão cujo valor seja o maior imediatamente a remuneração atual que você recebe. Então, se na hora que você enquadrar, você acabar sendo enquadrado com um salário menor do que você tem, fica garantido que isso não vai acontecer, que você vai ser enquadrado no salário, no padrão maior, do primeiro padrão maior do salário atual que você tem, né? Para que não haja nenhum tipo de perda salarial, tá? Eu acho que agora, para ficar mais fácil, a gente vai direto ali nessa questão, que é esse enquadramento. Então, eu vou até dar o meu caso como um exemplo aqui. Então, hoje eu tenho 20 anos de Centro Paula Souza. Então, se fosse pensar dessa forma, é, é, 2 anos eu estaria aqui, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Então, eu estaria enquadrado nessa faixa aqui, ou seja, minha hora-aula seria de R$ 71,25. Olhando assim, a grosso modo, a gente comparando com a minha hora-aula atual, que é 48,05, você imagina que é um aumento realmente considerável. Então, no primeiro momento, a gente fica muito feliz. Nossa, eu vou receber um aumento gigantesco. Só que aí, analisando isso com mais critério, o que eu percebi? Que essa minha hora-aula atual, ela não, ela é desprovida daquilo que eu já incorporei nesses 20 anos, né? Ou seja, aqui não está meus ATS, aqui não está ATS, meu adicional de tempo de serviço, aqui não está as gratificações que foram incorporadas na época que eu era coordenador, enfim. Esse aqui é a hora-aula minha seca, depois tem várias incorporações, várias gratificações que meu salário acabou incorporando ao longo desses 20 anos, e aí eu fiz a seguinte conta, tá? Então vamos pegar o tanto de horas mensais que eu trabalho e dividir
pelo valor bruto do meu salário. E na hora que eu faço essa divisão da hora, do tanto que eu recebo bruto, pelo tanto de horas que eu trabalho, né? E aí sim, já incorporando tudo aquilo que eu tenho, esse valor hora, na verdade, que no papel é 48,05, mas na prática é 65,16, R$ 65,16. Então, assim, já mudou um pouco de perspectiva, né? Eu teria, teoricamente, sairia de uma hora-aula de 48,05 para 71,25, que é ótimo. Só que esse 48,05 não está incorporando nada. E, eu não vou, e nessa nova proposta, eu não vou ter esses benefícios. Então, o que eu fiz? Eu peguei o meu salário bruto, com todos esses benefícios incorporados, e dividi pelo tanto de horas que eu trabalho no mês. E aí eu cheguei que minha hora-aula, na verdade, é 65,16. Então, quer dizer, não é lá um aumento tão grande, mas mesmo assim tem um aumento, né? Vamos pensar assim, ainda assim é aumento. Só que aí eu levei em consideração outra coisa. Eu tenho 20 anos hoje de Centro Paula Souza, mas eu ainda não incorporei meu ATS de 20 anos, nem a sexta parte de 20 anos. Por quê? Porque estamos naquele momento de pedágio da pandemia. Então, apesar de ter 20 anos de Centro Paula Souza, eu ainda não recebi um ATS, que é mais 5%, e não recebi a sexta parte, que é mais 20%. Então, se a gente imaginar que com 20 anos de trabalho, e se cair esse pedágio que está tramitando no governo, e está muito próximo disso ser eliminado, e o governo ter que pagar o ATS e a sexta parte para todo o funcionalismo público, sem considerar esse período que não foi computada a questão da pandemia, né? Ou seja, eu vou receber esse ATS, essa sexta parte, né, assim que fizer os 20 anos, né? Então, se a gente considerar que isso muito provavelmente vai cair aí nos próximos meses, eu teria um aumento ainda de 25% no meu salário. E se eu tiver um aumento de 25%, a minha hora-aula de 65,16, R$ 65,16 passaria para R$ 81,45. Ou seja, eu ganharia mais do que o enquadramento. Então, duas situações. Se o enquadramento acontecer depois, se o enquadramento acontecer depois que eu receber o ATS e a sexta parte, aí eu vou ser enquadrado aqui, ó, 81,73. Tá de uma outra corzinha aqui. Se o ATS, se eu fui, porque aí não vai ser por tempo de serviço, vai ser por valor de hora-aula, salário. Então, vai pegar o meu bruto lá, vai enquadrar naquilo que talvez seja o valor maior, mais próximo daquilo que eu ganharia com esse salário. Já considerando esse ATS e essa sexta parte, que não está incorporado hoje por conta do pedágio da pandemia, mas que está para cair, então assim que cair, vai ser incorporado. Então, se o ATS, a sexta parte, for incorporado antes desse plano acontecer, eu não vou ter aumento basicamente nenhum. De 81,45 vai ser de 81,73, quer dizer, um aumento de centavos. Quer dizer, praticamente não tem aumento. Se acontecer o enquadramento antes dessa incorporação do ATS e da sexta parte, na verdade, no médio prazo, tem um prejuízo, porque ele vai ficar enquadrado no 71,25 por tempo. Eu não vou mais ter direito de ATS sexta parte, ou seja, mesmo depois, supostamente, que esse pedágio for pago, eu não vou ter esses benefícios incorporados no meu salário, e aí eu vou perder. Ou seja, para mim, para o meu caso, especificamente para o meu caso, e aí talvez para outros professores não é assim que funciona, eu acho que talvez a maioria não é assim que funciona, mas para mim,
ainda assim não é uma vantagem, tá? Ainda assim não é uma vantagem, porque eu vou ter um aumento no curto prazo, como a gente está vendo aqui, mas vou perder os direitos do ATS da sexta parte, que em menos de um ano eu teria esse direito e meu salário subiria razoavelmente. Ou seja, perderia no médio prazo, perderia assim, um grande reajuste na minha remuneração. Se, por um acaso, ele acontecer antes da mudança, se a incorporação do ATS da sexta parte acontecer antes da mudança, eu não vou ter aumento nenhum, né? Não vou ter nenhum benefício de aumento. E aí, assim, talvez o que fica, eu acho que acaba por aqui aquilo que eu queria colocar de consideração. Talvez o que fica assim como uma vantagem, realmente, uma coisa que nós, professores, estávamos batalhando por um longo tempo, é essa questão da hora de atividade ser 50%. E aí a gente teria uma redução de 34 horas para quem tem a carga máxima, né? 34 aulas semanais para no máximo 29 aulas, né? Tem uma redução aí de 5 aulas semanais. Então é isso. Espero ter ajudado vocês a tentar ter uma compreensão melhor desse plano. Eu entendo que, tipo assim, uma visão minha, para mim, no primeiro momento eu achei que seria um aumento considerável, mas na hora que você começa a fazer conta, você percebe que, no meu caso, eu provavelmente, sim, no curto prazo até tem um certo aumento, mas como eu não vou ter mais benefícios, eu tenho até prejuízo. E na melhor das hipóteses, se o meu ATS, minha sexta parte, for incorporada, eu não vou ter aumento nenhum nessa transição. Tá certo? Obrigado pela atenção e tenham um excelente dia.